Bom dia a todos, é um prazer tê-los conosco aqui em mais uma edição do Conversa com a FAPES, essa série de eventos que nós temos preparado no âmbito da preparação da FAPES e principalmente dos participantes para o processo de migração. Eu sou Leonardo Mandelblatt, diretor de investimentos da Fundação. Aqui comigo estão Lorena e Thiago, dois membros da nossa equipe de investimentos. Bom, como eu comentei, esse evento de hoje está no contexto maior, no contexto de todas essas lives que nós temos realizado no sentido de preparação dos participantes para o processo de migração. Esse já é o 9º evento. Destacando aqui os eventos relacionados a investimentos. Lá em abril, a gente fez uma live onde nós abordamos de forma mais detalhada a sustentabilidade do PBB, demonstrando o quanto o PBB é um plano robusto e sustentável, de forma que quem, porventura, venha optar pela migração deve fazer essa escolha por entender que um plano CD oferece maior flexibilidade e condições mais adequadas para o seu perfil e não pela necessidade de deixar um plano que apresenta alguma fragilidade, porque, de fato, essa não é a realidade do PBB. Depois, ali em maio, nós realizamos um outro evento, que é o INFAPES, aquele evento que nós realizamos no auditório do BNDES, ali para ter uma interação mais direta com os participantes, mas também de forma híbrida, para que quem não tem a disponibilidade aí ao escritório que possa também acompanhar. E assim como todos os outros, esses eventos estão disponíveis ali no nosso canal no YouTube, então quem não teve a oportunidade de assistir, fica aí novamente o nosso convite. Quando chegou no mês passado, em outubro, finalmente foi o momento da gente começar a abordar um pouco mais sobre a gestão dos investimentos no âmbito de um plano de contribuição definida. Como esse é um tema mais árido, extenso, a gente optou naquele momento por dividir esse conteúdo em 2 episódios. Então, realizamos a primeira metade ali em outubro, estamos retomando agora. E nesse episódio de hoje, a gente vai detalhar um pouco mais os perfis de investimentos, como é que eles foram concebidos e as características de cada um desses perfis. Então, só para colocar todo mundo na mesma página, quem não teve a oportunidade de acompanhar a última live, eu vou sintetizar aqui as principais mensagens do evento anterior. E aí, até para não ser redundante, eu vou falar de uma forma bastante breve o que a gente explorou. E aí, de novo, quem não teve a oportunidade, fica o convite de assistir ali no nosso canal no YouTube. Bom, em outubro, um primeiro tema abordado foi o de como a FAP está bem preparada e estruturada para fazer gestão de recursos, gestão de investimentos de uma forma geral, seja no PBB, seja num plano de contribuição definida. E essa qualificação da FAPES como boa gestora de recursos, ela basicamente está lastreada, primeiro, pelo fato de ter uma equipe muito qualificada, de talentos que a gente desenvolve, talentos que a gente busca no mercado também como necessário, e também de ter uma gestão que não é feita somente por essa equipe qualificada. É uma gestão que é feita num ecossistema bastante robusto. Então, as nossas principais decisões estratégicas de investimento, elas são feitas não só pela equipe da FAPES, mas também com o apoio do nosso Conselho Deliberativo, com o Comitê de Investimentos, também com membros super qualificados, seja do BNDES, seja membros externos também que nos assessoram. E também no ambiente de fiscalização e de controle muito rígido. A gente tem um conselho fiscal atuante, um comitê de auditoria, um comitê de riscos. A gente conta, inclusive, no comitê de riscos com um consultor externo qualificado. Nossas demonstrações são auditadas por uma auditoria de primeira linha, KPMG. A precificação dos nossos ativos é feita também por administrador e custodiante de primeira linha, no nosso caso, o Itaú. A gente tem um ambiente regulatório bastante extenso, com a Previc, com um olhar atento aos nossos investimentos, um olhar também bastante atento do próprio patrocinador. O BNDES, até por força de CGPAR, ele tem uma equipe dedicada ao acompanhamento da FAPES. A gente faz reportes constantes, não só para essa equipe do BNDES, mas também para a alta governança do BNDES, o Comitê de Riscos, o Comitê de Auditoria do BNDES. Então, a gente, com lastro, né, nessa equipe qualificada e nesse ecossistema bastante robusto de gestão, a gente tem alcançado resultados muito satisfatórios na gestão de recursos. A gente sabe, né, o desafio que é superar o CDI no Brasil, quanto que gestores qualificados têm essa dificuldade. Até, se não me engano, ontem mesmo saiu uma matéria no Valor Econômico reportando isso, e a gente tem a satisfação de demonstrar nas nossas demonstrações. E nos últimos 21 anos, a gente
superou o nosso desafio de meta atuarial e superou até o CDI de uma forma bastante relevante. A nossa rentabilidade acumulada nos últimos 21 anos é superior a 160% do CDI. Então, essa foi uma primeira temática da live anterior. Um outro ponto que foi abordado é como é que muda o papel do participante que optar pela migração. E, basicamente, né, o trade-off se dá no sentido de que quem opta pela migração de um plano CD passa a ter muito mais flexibilidade e o trade-off é que, para ter essa flexibilidade, o participante acaba abrindo mão de um compartilhamento de risco, seja o compartilhamento de risco com demais participantes, dado o mutualismo, e com o próprio patrocinador, que tem a obrigação de suportar qualquer eventual déficit no PBB. E aí, para exemplificar isso de uma forma mais clara, a gente, na live anterior, a gente procurou demonstrar, né, o que isso significa para o participante ali no final do dia, né? Então, segregando ali o participante entre participante ativo e assistido, seja ele aposentado ou pensionista. O participante ativo no PBB, ele tem a sua jornada bastante pré-definida. Então, o participante, por exemplo, ele não tem flexibilidade em relação ao seu volume contributivo. Sua contribuição é um percentual do seu salário que é dado de uma forma pré-estabelecida. Enquanto que também a retirada dos recursos, ou seja, a aposentadoria de um participante no PBB, também já está parametrizada. Então, pegar um exemplo, um participante com 50 anos de idade que tem a expectativa de se aposentar aos 60. Né? Aos 52 anos, ele não tem o que fazer. Está dado quanto que ele tem que contribuir, está dado a data dele de aposentadoria. Já esse participante, por porventura, tenha 50 anos e opte pela migração, todo participante que migrar já está elegível à aposentadoria no dia seguinte. Evidentemente, se ele faz isso, ele antecipa o seu momento de acumulação de recursos, logo ele vai ter reservas mais escassas e vai ter recursos mais escassos durante a aposentadoria, mas ele tem essa prerrogativa. Assim como, em sentido contrário, esse participante que teria data de aposentadoria lá aos 60 anos, ele pode, por hipótese, optar por trabalhar mais 5 anos e, com isso, aí, tendo as suas reservas rentabilizando durante mais 5 anos e fazendo novas contribuições, aumentar, dependendo da premissa, aí, até uns 40% o seu potencial de retirada ao longo da aposentadoria. Então, tem uma flexibilidade de tempo de contribuição e uma flexibilidade até de volume de contribuição, porque também quem opta por migrar pode, por uma restrição orçamentária, por exemplo, reduzir as suas contribuições. Claro que se reduz contribuição, acumula menos e repercute na aposentadoria, mas existe essa possibilidade, o que não acontece no PBB. Já o participante que migra como assistido ou que migra como ativo, no momento que ele virá assistido, ele também tem mais flexibilidade, porque a retirada de recursos no PBB é uma retirada também parametrizada, né? Então, grosseiramente falando, é como se fosse quase que uma mesada, ele vai ter ali um recurso perpétuo que ele vai retirar de uma forma uniforme ao longo da sua vida. Enquanto que o participante que opta pela migração, ele pode desde antecipar a retirada de recursos, então pode retirar até 25% em qualquer momento, uma vez assistido, como pode também acelerar, retirar todos os recursos em 5 anos, por exemplo, ou, em outro extremo, ele pode optar por migrar, querer deixar o recurso mais tempo, até para ter benefício fiscal, sobreviver de outras reservas quaisquer, e resgatar só no momento futuro, né? Pode, ao longo da sua jornada, conforme tenha mais ou menos demanda de recursos, delimitar como é que vai ser a retirada desses recursos. E, de novo, essa flexibilidade vai trazer essa assunção de responsabilidade em relação à sua gestão patrimonial. E essa flexibilidade também ela acaba tendo uma repercussão na sucessão, né? A sucessão, o valor que o participante do PBB retira, o que o beneficiário retira, também está parametrizado, enquanto que o participante ele pode, no âmbito de um CD, estipular, por exemplo, um target. Não, eu pretendo deixar para os meus sucessores 3 milhões de reais, 5 milhões de reais, eu vou administrar minha retirada de recursos de forma a preservar, no mínimo, esse valor para um participante. Então, fica aí nesse contexto de flexibilidade para os participantes. Um outro ponto que a gente começou a abordar na live anterior e que a gente vai, a partir de agora, começar a detalhar, são os perfis de investimento que os participantes vão precisar definir nesse momento de migração. São 4 perfis. A gente didaticamente gosta de separar, na verdade, em 3+1.
Então, são 3 perfis com um risco bem definido e um perfil que esse risco vai ser mais flexível. A gente já vai elucidar isso ao longo da apresentação. E, por fim, a última mensagem importante que a gente passou na live anterior é demonstrar que o plano PBB-CD, ou seja, o plano de contribuição definida para quem migrar, ele difere do plano de contribuição definida que é atualmente oferecido aos novos participantes. Porque uma dúvida comum que surge é, participante que pensa em migrar, ele olha lá e fala, vou migrar para um plano CD. A FAP já oferece plano CD para os novos participantes. Que planos são esses? Porque é um desses que eu vou escolher. E não é bem assim. Por quê? Porque quando a gente criou o plano novo, que os participantes novos do Pregados do BNDES estão aderindo, esse sim era um plano base zero. Então, no primeiro momento, a gente não tinha participante nenhum, não tinha recurso nenhum. No momento que o primeiro participante adere e faz a primeira contribuição, a gente passa a ter um recurso líquido. A gente tinha flexibilidade total de, com esse recurso líquido, montar qualquer carteira. Então, por exemplo, montar uma carteira, um perfil CDI e alocar 100% desses recursos atrelados ao CDI. No caso de uma migração, a gente não recebe recursos 100% líquidos. Então, por isso que a carteira não é exatamente igual e a partir de agora a gente vai começar a abordar um pouco dessa temática. Então, de novo, nesse conceito de que o plano de migração não é um plano base zero. Então, se ele não é base zero, qual é a base que ele se inicia? Então, a base que ele se inicia é a base da carteira atual do PBB. Então, o PBB atualmente tem um patrimônio de aproximadamente 1.650 bilhão. Então, vamos imaginar que participantes... 16. Desculpa, quanto que eu falei? 1 bilhão? Não, perdão. 16 bilhões e meio de reais, 16 bilhões e 500 milhões de reais. E vamos supor que participantes que tenham 10% das reservas optem por migrar. Então, aí sim, a gente teria 1.650 bilhão de reservas no primeiro dia, digamos assim, do PBB-CD. Nesse primeiro dia, a gente não vai receber 1.650 bilhão de recursos livres, como a gente receberia das contribuições dos participantes. A gente vai receber 10% dessa carteira já madura do PBB. E como é que essa carteira está construída hoje? Então, a gente separando ali, até para ficar didático no gráfico, a gente separou em 2 partes. Uma parte, uma carteira líquida, que essa sim a gente tem flexibilidade para mudar, então o que tem lá de renda variável, a gente consegue rapidamente resgatar e investir no CDI, ou o contrário, que está no CDI, a gente consegue também resgatar e investir em renda variável para quem tem um perfil arrojado. Então, essa parcela líquida corresponde hoje a aproximadamente 20% do patrimônio do PBB, enquanto que aproximadamente 80% corresponde a uma parcela ilíquida, que é o que está demonstrado ali no gráfico. Tem até esse gráfico do final de outubro, tem uma atualização relevante. No começo de novembro, a gente recebeu a última participação da venda dos shoppings, do Barra Shopping, então a gente está ali 2,4% de imóveis. Na verdade, hoje é da ordem de 0,5%, e a gente tem mais ou menos 6% ali em CDI. Mas, de novo, a mensagem principal a gente tem aproximadamente 80% líquido e 20% líquido. Só que, num primeiro momento, quando a gente realizar a migração, a gente vai receber aporte do BNDES. O BNDES ele é obrigado a pagar a sua parte do déficit, antecipar todas as contribuições de PED e também quitar as contribuições futuras que ele deveria fazer para o participante que migrou no momento em que ele vir assistido. Quando a gente junta, então, os atuais 20% líquidos da carteira com esse aporte do patrocinador, a gente já passa a ter mais ou menos 70% ilíquido, 70% como ativo legado e 30% líquido. Então, para exemplificar, vamos supor um participante que, ao migrar, tenha, por hipótese, 3 milhões de reais de reserva. Quando ele optar por um perfil conservador, por exemplo, no D+1, como a gente fala, no primeiro dia, a FAPES vai ter liberdade de gerir aproximadamente 30% disso, então 900 mil reais. Então, esse participante que tem uma reserva de 3 milhões e optar lá, fala, FAPES, eu quero perfil conservador, por favor, faça uma gestão com esse olhar. A FAPES vai direcionar aproximadamente 900 mil reais para uma alocação atrelada ao CDI e os 2 milhões e 100, no primeiro momento, seguiriam um rumo dessa carteira legada e líquida que veio com o PBB. A boa notícia é que essa carteira é uma carteira muito bem construída. Então,
quando a gente mostrou lá naquele primeiro slide, né, que a gente tem uma equipe qualificada, que a gente tem resultados consistentes ao longo do tempo, né, isso é traduzido aqui nessa carteira, nesse bom legado que é transmitido. Então, quando a gente vê que dessa parte líquida, né, que vão ser os 70% aproximadamente no primeiro momento, é composta, na maior parte, 90% desse valor, desses 2 milhões e 100 que seriam nesse exemplo, são compostos por títulos públicos, ou seja, ativos livres de risco, com uma rentabilidade de inflação mais 6,84, que é uma excelente rentabilidade, né? E como é que a gente qualifica isso como uma excelente rentabilidade? A gente estava olhando aqui antes de entrar, até para ter um número mais preciso, o título público longo, negociado há mais tempo, a NTN-B 2045, já é negociado há 20 anos. Se a gente pegar nesses 20 anos, somente em 19% do tempo, essa taxa teve superior a 6,84. E ela já teve abaixo de 4%. Ou seja, a gestão da FAPES com disciplina, fundamento, metodologia, e qualificação e governança, ao longo do tempo, capturou os 19% melhores momentos para adquirir esses títulos e formar essa carteira que gera essa perspectiva de rentabilidade para o participante. Mas isso tudo é num primeiro momento, né? Então, no primeiro momento, de novo, para ficar didático, aquele exemplo, o participante migrou com 3 milhões de reais e ele direcionou lá para o perfil conservador, então tem 900 mil para CDI e 2 milhões e 100 nesse bom legado, que é essa carteira majoritariamente de título público. Mas no mês seguinte ele faz novas contribuições. No mês seguinte ele começa a fazer contribuição, o patrocinador também, e esse dinheiro novo, ele sim vai ser direcionado para o perfil que ele escolheu. E, além disso, esse legado, ele também tem um tempo de maturação. Então, as NTN-Bs, por exemplo, elas pagam cupom, pagam uma rentabilidade semestral, 6% ao ano. Todo o dinheiro que entra, seja de contribuições novas, seja do cupom dos títulos públicos, e seja do próprio vencimento desses títulos públicos ao longo do tempo, vai sendo direcionado para essa carteira, para esse perfil que o participante escolheu. Então, o que a gente espera é que, depois de 10 anos, esse desenho se inverta. Então, é se esperado que depois de 10 anos a gente passe a ter aproximadamente 70% alocado no perfil que o participante escolheu e 30% ainda nesse legado. Então, vamos pensar de novo, o participante que migrou lá com 3 milhões de reais, que ele, depois de 10 anos, esse recurso remunerado e mais as contribuições, ele vem a ter, por hipótese, 9 milhões, ele vai ter um pouco mais do que 6 milhões de reais ali alocado no perfil que ele escolheu e o restante, um pouco menos do que 3 milhões nesse caso, alocado nesse bom legado, que é esse legado que hoje é rentabilizado na maior parte a inflação mais 6,84. E aqui, então, a gente começa a retomar a perspectiva dos perfis, que perfis são esses, como é que eles foram construídos e para quem cada perfil atende. Então, de novo, né, esse conceito de 4 perfis, considerando 3 mais 1, são 3 perfis com um perfil bem definido de risco, né, e outro com uma alocação de risco mais flexível. Então, para pegar os extremos, só para conceituar, depois a gente vai detalhar, quando a gente pensar no perfil conservador, né, de novo, ele é adequado para o participante que é avesso a risco, ou tem um horizonte de tempo curto, e outorga para a FAPES o seguinte mandato: FAPES, em tudo que você tenha discricionalidade de gestão, nesses 30% iniciais, nesses 70% lá depois de 10 anos, por favor, eu não quero surpresa, eu quero preservação de patrimônio, abro mão de um potencial de rentabilidade um pouco maior, mas, por favor, direcione esses recursos mais próximos à rentabilidade do CDI. Então, independente da gente aqui ser mais ou menos construtivo quanto às perspectivas de mercado, a gente vai para esse participante atuar nesse mandato circunscrito em relação a risco, bastante conservador. No outro extremo, a gente vai ter o participante lá que tem um horizonte de tempo longo, que convive bem com a oscilação de mercado, com volatilidade. Ele entende que o 1-2% a mais por ano faz muita diferença no longo prazo. Não está preocupado no mês seguinte ter uma rentabilidade um pouco machucada no momento ruim de mercado, ele está olhando lá na frente, ele fala: FAPES, por favor, eu quero que sempre você assuma um percentual tal de risco, porque esse percentual eu entendo que no longo prazo vai gerar uma acumulação maior, então, por favor, tenha esse direcionamento. Perfil moderado, como o nome diz, está no meio do caminho em relação à exposição de risco, a gente vai detalhar como é que esse risco vai ser alocado. E, por fim, a gente tem o perfil FAPES, que é um perfil para o participante que
ele aceita risco, porque se ele não aceitar risco, ele tem que estar lá no conservador, que ele tem um horizonte de tempo também mais dilatado para ter resgates relevantes na sua reserva, porque para também não ter o risco dele pegar um momento ruim de mercado e não ter tempo de recuperação. Então, é só para quem aceita risco e tem um horizonte de tempo, mas, porventura, não se sente confortável de escolher entre o moderado e o arrojado e entende também que a FAPES, até por todo esse track record de gestão de recursos, vai poder fazer a melhor alocação, dependendo do balanço de riscos, da leitura de mercado, a FAPES vai poder ter um pouco mais ou menos de risco em cada momento e vai delegar essa escolha de o quanto de risco vai ter e de que forma esse risco vai ser alocado para a FAPES fazer essa alocação. É importante só comentar, Léo, que embora o perfil FAPES seja o único perfil que vai ter essa macroalocação ativa pelo lado da FAPES, né? Macroalocação, só para traduzir um pouco o jargão aqui, na verdade, a escolha entre diferentes classes de ativo para comprar um portfólio. Todos esses perfis vão ter a microalocação ativa da FAPES, né? Então, tomar como exemplo aqui o perfil arrojado. Ele vai ter uma participação ali em renda variável. Essa renda variável ela não vai se dar por uma exposição passiva a um índice de mercado, o Ibovespa, por exemplo. Ela vai se dar através da seleção de gestores, vai se dar também através de seleção de gestores especializados e estratégias com estilos que a gente entende que naquele momento sejam mais apropriadas para performar acima do esperado para aquela classe de ativo, né? Tentar gerar algum tipo de alfa em cada um dos segmentos. Isso acontece em todos os perfis. Perfil conservador vai ter esse tipo de gestão adicionando ali um pouco de crédito privado, perfil moderado também, embora a característica dos dois seja majoritariamente trabalhar com títulos públicos. E o próprio perfil FAPES também vai ter, além da macroalocação ativa, ele vai ter a microalocação ativa, porque todos os planos da FAPES e todos os perfis, e todos os planos, inclusive o PBB, para quem ficar, eles acessam os mesmos fundos, né? A FAPES tem uma estrutura de quase que de fundo de fundos, assim, master feeder entre estratégias, onde todos os perfis e todos os planos conseguem acessar as mesmas estratégias, até como forma de trazer mais eficiência, mais sinergia para a alocação. E a principal mensagem, né, até que a gente trouxe na live anterior, foi o participante ele tem a flexibilidade de determinar qual é o mandato que ele quer, qual é o risco que ele quer, mas a gestão, a alocação é da FAPES. Então, quem lá definir, por exemplo, como perfil arrojado e fizer uma contribuição no mês subsequente de R$5 mil, é diferente de uma plataforma, por exemplo, de investimentos que ele vai, depositei R$5 mil, aonde é que eu vou investir? Eu vou escolher por renda variável, eu vou escolher o fundo A, o fundo B, vou comprar a ação A, a ação B. O participante não vai fazer essa escolha. Não. Vai determinar, FAPES, por favor, direcione esse ativo para esse tipo de risco, né? E a FAPES, sim, com base na nossa expertise, vai escolher, dado esse perfil de risco, dado esse mandato, né, qual é a melhor alocação, e aí, inclusive nessa microalocação, né, que é escolher qual é o gestor mais adequado para uma determinada estratégia, por exemplo. Bom, então vou seguir aqui. Agora a gente vai percorrer a nossa grade de risco, né, os nossos perfis, e aí começando aqui pelo perfil conservador. Como o Léo e o Thiago falaram, esse perfil vai ser, a carteira desse perfil vai ser composta majoritariamente por título público, e aí a gente está falando inicialmente daquela parcela ali mais escura, né, os 30% dessa carteira. Vai ser composto majoritariamente por título público, no caso LFT, basicamente, e pode ter ali um percentual de crédito privado, que vai ser composto pelos mesmos gestores que hoje a gente já tem no PBB, que os planos CD vigentes também já alocam, então os mesmos gestores selecionados pela FAPES. E aí, por essa carteira, por essa composição, o que a gente espera? A gente espera uma rentabilidade muito próxima ao CDI, com baixa volatilidade. E aí, assim, para o participante, tem dois elementos assim, importantes a serem avaliados na escolha, não só desse perfil, né, de qualquer perfil.
Uma é a tolerância a risco, um elemento é a tolerância a risco, o Léo falou um pouco sobre isso, né? E aí é um pouco intangível, mas assim, qual é a percepção do participante? Quer dizer, ele olha ali o extrato dele num mês, aí ele tem ali, sei lá, 3 milhões de reais, e no mês seguinte, o que ele espera? Ele espera que o patrimônio, que a reserva dele tenha uma rentabilidade positiva e não gostaria de ver o valor da reserva um pouco menor. Eu não quero olhar para o meu extrato e ter 2.980, 2.950. Eu quero ter sempre a minha reserva ali com uma trajetória crescente. Eu não suporto esse tipo de oscilação. Então, é um perfil adequado para esse comportamento, né? para essa característica. Então, assim, esse é um elemento, né? A tolerância a risco. Um outro elemento importante é o horizonte de investimento. O Léo falou aqui de alguns exemplos, né, de um participante que tenha algum planejamento de curto prazo, seja porque pretende fazer o resgate lá de 25% enquanto aposentado, ou que pretende acelerar a sua aposentadoria por algum planejamento. Esse participante tem ali uma questão de curto prazo, um objetivo de curto prazo, que esse perfil ele traz uma previsibilidade, e outros perfis que a gente vai falar na sequência já trazem alguns elementos de oscilação de mercado que podem acabar frustrando ou reduzindo um pouco o valor esperado ali naquele momento de resgate. Então, falando do próximo perfil já, né, a gente avançando um pouco na grade de risco, a gente chega aqui no perfil moderado. O que vai ser essa carteira do perfil moderado? Ainda falando ali daquela parcela dos 30%, por exemplo. Vai ser uma carteira composta majoritariamente por NTN-B e também vai ter uma parcela menor em crédito privado. Os mesmos gestores ou gestores muito semelhantes ao outro perfil. E aí, falando em NTN-B, eu não sei se todo participante está familiarizado com esse tipo de ativo, mas, por exemplo, quando a gente entra lá no Tesouro Direto, quem investe no Tesouro Direto, a gente tem lá o IPCA+, né? O Tesouro IPCA+. A gente está acostumado ali a ver que esse tipo de ativo tem oscilação. A gente ainda está falando de renda fixa, mas a rentabilidade ali da NTN-B, ela é uma composição de inflação com taxa de juros. Então, a parte de inflação tem uma correção do patrimônio, mas a taxa de juros tem oscilação. Então, por isso, esse perfil ele tem uma maior volatilidade, uma maior oscilação do que o perfil anterior. Então, dado isso, a gente já espera que o participante, quando olha para esse perfil, tenha um horizonte de investimento um pouco mais dilatado, para poder passar por momentos de turbulência, por ciclos econômicos que podem não ser tão favoráveis assim em alguns momentos. E aí a gente, por favor, o próximo slide, a gente traz um gráfico que eu acho que ajuda a gente tangibilizar essa diferença entre esses dois perfis. Então, a linha branca é o CDI. O CDI, lembrando, representa o perfil conservador. A linha azul é o IMA-B, que representa, nesse caso, o perfil moderado. Então, assim, tem duas observações aqui que a gente já pode fazer de cara olhando para esse gráfico. Uma esse gráfico, a gente está mostrando uma janela de 10 anos, o ponto final aqui do gráfico é agora outubro de 2025. Então, assim, o comportamento da linha branca, que é o CDI, ele é muito mais estável, né? Ele tem ali uma trajetória ascendente, sem muita emoção, né? Sem muita oscilação. Já o comportamento do IMA-B, a gente percebe que também é uma trajetória ascendente. Se a gente olhar lá na ponta, a gente consegue ver que tem o patrimônio é rentabilizado, porém, em determinados momentos, a gente tem ali uma oscilação que pode trazer uma rentabilidade negativa em algum momento, em algum mês, em algum período. Se a gente der um zoom ali, a gente consegue ver alguns momentos que quem comprou um ativo, uma NTN-B lá num determinado mês, no mês seguinte pode ter uma rentabilidade negativa, sim, mas depois a gente consegue ver que, se a pessoa tiver tempo
no médio, longo prazo, consegue recuperar muito bem essa rentabilidade. E aí, traduzindo em número o que a gente está falando, por exemplo, nesses 10 anos, né, nessa janela de 10 anos, o perfil moderado teria alcançado uma rentabilidade 1,4% ao ano superior ao perfil conservador. Eu posso achar que essa rentabilidade, esse prêmio, né, esse excedente não é tão grande assim por essa trajetória que eu corri, que eu tive risco, que eu fiquei preocupada, que eu fiquei tensa e tal. Mas, se a gente olhar, fizer um exercício e colocar números, e aí a gente até fez uma simulaçãozinha com um exemplo. Se a gente colocar lá no início, né, eu tenho minha reserva lá de 3 milhões, há 10 anos atrás. Investi, escolhi o perfil conservador. Minhas contribuições mensais foram da ordem de R$6 mil, e aí considerando a minha parte e a parte do patrocinador. Quando eu cheguei lá no final desses 10 anos, na ponta, com um resultado cerca de 1 milhão a mais do que se eu tivesse ficado no CDI. Quer dizer, se eu escolhi o perfil CDI, eu tive 1 milhão a menos do que se eu tivesse escolhido o perfil moderado. Então, assim, é uma diferença considerável. Agora, mais uma vez, o horizonte de investimento é muito importante. Se a gente olhar numa janela menor, e aí eu estou olhando aqui, por exemplo, na janela de 5 anos, aí a gente já tem uma figura diferente, né? Aqui a fotografia é um pouco diferente. Nesse caso de 5 anos, também aqui até outubro de 2025, o CDI, o perfil conservador, superou o perfil moderado. O CDI superou o IMAB. Então, por isso que a gente falou lá no início que o horizonte de investimento, se é curto, se é médio, se é longo prazo, faz muita diferença na escolha do perfil. E aí, assim, os próximos perfis mais ainda, né? E o Thiago vai falar agora do perfil arrojado, em que a gente coloca mais uma pimenta. A gente tem outro degrau de risco na nossa grade. Mas antes de avançar para o perfil arrojado, acho que vale a pena aqui destacar também que esses 2 gráficos de exemplo que você deu, eles demonstram muito bem por que a gente não recomenda que a escolha do participante para um determinado perfil ela seja motivada por questões de ciclo econômico, né? Vamos supor que o participante tivesse passado os primeiros 5 anos alocados no CDI, né? Alocados no perfil moderado, né? No perfil que tem ali a participação de 30% em NTNBs. E depois, ao término desses 5 anos, ele tivesse percebido aquela rentabilidade ali de 40% versus 64%. Poxa, ele teve 24% de rentabilidade a menos. Vou trocar para o perfil CDI porque o perfil CDI está rendendo mais. Aí ele troca, aí ele fica com o pior dos 2 mundos, né? Ele não deu nem tempo para a estratégia mais arriscada maturar e também não respeitou o seu próprio horizonte de investimentos e ele acabaria ficando com uma rentabilidade da sua própria cota, né, do seu saldo, aquém dessas 2 carteiras, né? Se ele tivesse ficado parado, ele teria rendido mais. É o que a gente diz no jargão, início, né? Trocar o pé. É a flexibilidade da escolha e a assunção de risco. E a responsabilidade. Tem até uma máxima do Warren Buffett que é muito boa, né? Que ele diz que é o seguinte, que o mercado ele é um ambiente de transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes. Então, assim, nesse caso aqui, alguém que tenha horizonte de investimentos longo, de fato, né? Até tem uma percepção inicial que suporta bem a volatilidade, mas de fato não suporta e fica ansioso aqui com um momento ruim e troca o pé, né, faz essa mudança, pode aí sim materializar uma rentabilidade inferior. Assim, a gente tem rentabilidade passada, não garante rentabilidade futura. Isso. Não necessariamente um perfil moderado, por exemplo, vai apresentar uma rentabilidade superior à de um perfil conservador no longo prazo, mas a gente tem fundamentos que indicam isso, né? Quando a gente olha, por exemplo, né, o que eu posso esperar de rentabilidade do CDI, já antecipando uma pergunta, se eu botar no simulador ali, o que eu posso esperar de rentabilidade numa carteira conservadora, né?
Se a gente pegar hoje, né, as melhores estimativas de rentabilidade de longo prazo de CDI, né, são feitas pelo Banco Central, né? É o agente que tem melhor conjunto de informações, equipe super qualificada, e determina lá o que a gente chama de taxa neutra, né, que seria aquela taxa que o CDI deve ter para equilibrar a inflação no longo prazo, né? Hoje, em 5%, é a taxa neutra, uma taxa alta. Quando a gente olha historicamente, a taxa real do CDI foi menor do que isso, mas olhando para frente, a gente tem a taxa neutra, ou seja, a rentabilidade esperada no longo prazo para o CDI em termos de reais de 5%. Se eu tenho hoje NTN-Bs pagando acima de 7%, né, a gente tem uma expectativa assim, inequívoca de quem investir em NTN-Bs e poder permanecer no longo prazo, capture essa diferença e, como naquele exemplo ali, de R$1 milhão, dependendo de cada exemplo, pode se traduzir em valores relevantes. Agora, nada impede que a taxa que hoje esteja 7, amanhã vá para 8, e quem investiu numa taxa de 7 resgatou numa taxa de 8, né, aí aquele taxa para cima, PU para baixo, né? Então, quem investe no momento que a taxa de juros abre, acaba tendo uma desvalorização, então por isso que precisa desse horizonte aí de tempo. E quando a gente vai para perfis mais arriscados, né, como por exemplo o perfil arrojado, aqui de fato a gente está falando de um perfil arrojado, os nomes não foram construídos à toa, né, até mesmo para facilitar os participantes a se identificarem, né, e se ajudarem ali na escolha. A gente tem ainda mais a necessidade de que o participante entenda o horizonte de investimentos e que entenda a sua capacidade de suportar volatilidade, né? Volatilidade aqui a gente está falando de variação do saldo mês a mês ali no seu extrato, né? Olhando as suas reservas, é uma parte importante das obrigações do participante, né, do dever do participante, acompanhar o seu saldo ali mês a mês para verificar se ele precisa ajustar as contribuições, se tudo está correndo conforme o planejado. Mas para o participante que escolhe esse tipo de perfil, é importante que ele consiga compreender o que essa volatilidade tem de potencial no longo prazo. Novamente, como você mesmo comentou, amarrado por fundamentos, né? Não é uma garantia absoluta, mas na prática o que a gente está falando aqui é de um perfil que, para aqueles 30% que são gerenciáveis, eles podem investir ali em torno de 70% em renda variável, doméstica e exterior, o que na prática 70% dos 30%, né? Na prática a gente está falando ali de algo em torno de 10% em S&P, 15% em Ibovespa e 10% em fundos imobiliários. Mas é necessário que os participantes percebam, e aí, por serem classes de risco, ainda mais essa propensão e tenham capacidade de suportar essa volatilidade. Quando a gente compara aqui a mesma curva, o CDI ali com 144% acumulado na janela de 10 anos, a gente observa que essas classes de risco, elas acumularam nesse período um retorno consideravelmente superior àqueles 1,4% ao ano a mais que o IMAB acumulou. Mas isso também não é um almoço grátis. Se a gente olhar pelo histórico, em determinadas situações, se o participante precisasse fazer a liquidez com as suas reservas, ele poderia ter um resultado negativo desse investimento no tempo. Tanto que quando a gente olha numa janela mais curta, a gente percebe que só uma classe de ativos, só o S&P, superou o CDI nesse período. Novamente, também não foi sem volatilidade e poderia não ter superado. O CDI está, por uma questão de ciclo econômico, em um patamar elevado há bastante tempo. Então, acho que é muito importante que o participante tenha noção do seu horizonte de investimentos e da sua capacidade de assumir determinados riscos. É importante que o participante entenda que previdência é um assunto de longo prazo também, porque uma coisa é o risco de variabilidade de preço ali do mercado, dos ativos, né, no mercado, e outra coisa é o risco de frustração das suas expectativas previdenciárias, né? Então, se você tem um prazo muito longo, é natural que o participante deseje ter as suas expectativas futuras atendidas, né? E se prepare para isso. A FAPES vai estar sempre disponível através dos diferentes canais que a gente tem divulgado e das comunicações mais recentes que a gente tem feito, com carta de gestor, com painel de investimentos,
e até mesmo com contato direto com o time de investimentos, a FAPES vai estar sempre disponível para assessorar cada participante no seu momento de escolha. Essa não é a escolha do perfil, ela não é uma escolha estanque que tem que acontecer somente quando o participante opta por migrar ali. Ela é um ato contínuo, né? O participante a todo momento tem que rever suas condições, rever sua janela, entender se ele ainda tem o mesmo horizonte, se ainda faz sentido aquilo para ele. A vida muda, né? Em 10 anos muita coisa muda e é importante que ele se autoavalie periodicamente e conte sempre com a ajuda da FAPES para fazer isso. Bom, e a gente, né, falando dos perfis, né, a gente comentou que a gente costuma brincar que são 4 perfis, na verdade é 3 mais 1, né? Então tem esses 3 perfis com risco bem delimitado, perfil conservador, ali só em CDI, perfil moderado, buscando juro real, buscando título público, basicamente atrelado à inflação, sem outros ativos de risco, e o perfil arrojado, onde a gente, como o nome já sugere, já tem um pouco mais de arrojo, já aceita um pouco mais razoavelmente mais volatilidade com ativos de risco, que evidentemente tem um potencial de rentabilidade maior no longo prazo. Mas em todos esses ativos, a quantidade de risco está bem delimitada para FAPES. E esse mais 1 é o perfil FAPES, novamente é o perfil para quem tem horizonte longo, no sentido de que pode, né, se pegar uma janela ruim de mercado, suportar isso durante mais tempo, que tem propensão ao risco, ou seja, para citar o mesmo exemplo ali, quem migrou com 3 milhões, se no mês seguinte tirar ali for acompanhar o saldo das suas reservas, tiver 2.950, não vai ficar apavorado, vai entender que não, eu estou num momento ruim de mercado, mas eu não estou preocupado com daqui a um mês, eu não me aposento em menos de 10 anos, então não estou preocupado com isso. E, na verdade, até um momento ruim pode ser até oportuno, né? Então, por exemplo, aquele participante ali que está, para citar até um exemplo intermediário ali, né, o moderado, né? Se ele tem um horizonte de tempo e a taxa abre, a taxa cresce, né, e ele está acumulando, a reserva dele pode diminuir um pouquinho, mas ele deveria ficar satisfeito, porque ele está fazendo novos investimentos a taxas mais elevadas. Então, ele está gerando uma perspectiva de rentabilidade maior para ele ao longo do tempo, né? Então, de novo, para quem tem esse horizonte e para quem tem essa propensão, tem esses perfis de risco. Então, qual é o papel desse perfil FAPES? O perfil FAPES é, de novo, para quem não fica confortável em escolher exatamente qual é o tamanho do risco que quer e, principalmente, para quem confia na FAPES como uma gestora que vai, até pelo track record que tem, poder avaliar melhor o balanço de riscos de mercado, o risco-retorno de cada classe de ativos e poder fazer a melhor escolha ao longo do tempo. Então, a FAPES, não nos vemos como hedge fund, a gente não atua com alta frequência, ou seja, a gente não vai ficar aqui no perfil FAPES mudando de uma forma extrema o perfil de risco, estando num determinado dia de uma forma mais conservadora, no dia seguinte assumindo muito risco e trocando logo no dia posterior. Não, a gente vai fazer uma gestão que ela é sempre fundamentalista e longo prazista. Então, olhando com bastante rigor técnico, com um olhar bastante focado em fundamento, onde a gente vê assimetrias, onde a gente vê um risco-retorno mais oportuno e podendo optar entre as diversas classes ali, CDI, IMAB, que são os títulos públicos atrelados à inflação, renda variável doméstica, renda variável externa e até fundos imobiliários, a gente vai buscar ao longo do tempo avaliar qual é o ingrediente de risco que está mais oportuno e buscar surfar nessas assimetrias de mercado com bastante fundamento, né? Então, para fazer uma brincadeira aqui, assim, a gente vai procurar, né, assim, comprar guarda-chuva nos dias de sol, eventualmente, e vender guarda-chuva nos dias de chuva, poder capturando ali, né, os momentos em que o mercado está promovendo um excesso de prêmio maior, e aí tomando um pouco mais de risco para capturar esse prêmio. Quando esse prêmio estiver um pouco mais restrito, a gente ficar um pouco mais conservador, esperando o momento seguinte, mas, de novo, não com alta frequência, e sim com um olhar bastante cauteloso e com um olhar de longo prazo, buscando trazer mais valor e trazer um risco-retorno mais adequado para os participantes que ficam confortáveis em otorgar essa flexibilidade para a FAPES. Então, caminhando aqui para o final, né, a gente vai, só para consolidar, plotar aqui novamente, em termos de um lado no eixo o risco e no outro o retorno esperado, como é que se posicionam esses perfis. Então, de novo, perfil conservador,
para quem ou tem um horizonte curto ou para quem é avesso a risco, não convive bem com a oscilação do valor das suas reservas, e aí com isso vai otorgar um mandato para a FAPES investir majoritariamente em título público atrelado ao CDI, então as LFTs, um pouco ali de crédito privado, com bastante rigor técnico para a seleção desse crédito privado. Para quem já aceita um pouco mais de volatilidade, convive tranquilamente com a oscilação do valor das suas reservas, em prol de uma rentabilidade potencial maior no longo prazo, o que pode ser relevante, até no exemplo ali que a Lorena mostrou, e com isso outorga para a FAPES um mandato de investimento basicamente em título público, atrelado à inflação, que são as NTNBs, um pouquinho de crédito privado também majoritariamente linkado à inflação, buscando um retorno próximo ao IMAB. IMAB é um indexador, um índice que busca capturar o retorno médio das NTNBs. Então, assim como tem o Ibovespa, que procura capturar o retorno médio das ações negociadas no Brasil, o IMAB é um indicador que procura capturar o retorno médio das NTNBs. Então, esse é o mandato que o participante outorga para a FAPES ao escolher o perfil conservador. Moderado, né? Desculpa, moderado. Indo para o outro extremo, né, o perfil arrojado, é para aquele participante que, com certeza, tem um prazo longo, ou seja, ele pode suportar a oscilação de mercado, porque ele vai ter tempo para recuperar. O participante que convive muito bem com essa oscilação, entende a naturalidade dessa oscilação de mercado, e com isso outorga para a FAPES o mandato de poder optar por ativos, né, com um pouco mais de pimenta, como a gente diz, com um pouco mais de risco e volatilidade, e aí renda variável no Brasil, renda variável no exterior, eventualmente até renda fixa no exterior, se for o caso, e fundos imobiliários também, além de crédito privado. E, por fim, o perfil FAPES, que é um perfil que ele é sempre indicado para quem tem um horizonte longo, porque ele vai estar sujeito à volatilidade, à oscilação de mercado, mas ele não tem o patamar de risco tão bem definido. Ele tem um patamar de risco mais flexível para quem prefere outorgar para a FAPES, dado o nosso track record, uma gestão mais ativa, não com alta frequência, de novo, com olhar de longo prazo, mas uma ação mais ativa em relação à definição de qual momento para ter um pouco mais ou um pouco menos de risco e em quais classes a gente vai estar mais ou menos exposto para capturar esse prêmio de risco de mercado. E aqui, para terminar, a gente gostaria de ressaltar algumas mensagens finais, né? Então, de novo, é importante ficar claro para o participante que pensa em optar pela migração, né, que, de fato, a migração, o plano CD, ele oferece muito mais flexibilidade para o participante. Então, seja flexibilidade no sentido de escolher o seu perfil de risco, então, a flexibilidade de ter o conforto de que, minhas reservas vão estar alocadas de acordo com o meu perfil de risco, então, de uma forma mais conservadora, preservando mais patrimônio, de uma forma mais arrojada, buscando um ganho excepcional para quem aceita esse risco, e também, principalmente, uma flexibilidade no momento de acumulação de recursos e retirada desses recursos, né? Então, quem quiser antecipar sua aposentadoria vai poder fazer, quem quiser postergar a aposentadoria em prol de uma reserva maior também tem oportunidade no PBB, o PBB-CD. Agora, por outro lado, essa flexibilidade traz consigo uma assunção de responsabilidade e, principalmente, a assunção de responsabilidade no momento não só de escolha dos perfis, né, para assumir mais ou menos risco ali nas suas reservas, mas talvez principalmente na retirada dos seus recursos, né? Então, nessa jornada de decisão ao longo do tempo de o quanto contribui, porque existe uma flexibilidade na contribuição, por quanto tempo contribui, porque pode antecipar a aposentadoria ou postergar, e tendo impacto ali, então, na sua reserva, mas também na sua retirada. Pode postergar a retirada, pode acelerar, pode mudar esse pace ao longo do tempo. Então, dependendo do seu projeto de vida, pode optar por resgatar um pouco menos e resgatar um pouco mais no final da vida, até mesmo para preservar um patrimônio ali para sucessão, para herdeiros, por exemplo. Então, essa flexibilidade, então, traz a responsabilidade, até porque a gente costuma brincar, aquele risco Jorginho Guinle, né, que ficou famoso, que foi a materialização até de uma má gestão dessa responsabilidade, né,
Você pode ter reservas muito generosas, mas se elas forem resgatadas, né, num ritmo que não fique casado com sua expectativa de vida, pode haver aí uma frustração da sua reserva, a gestão dessa reserva ao longo da sua vida. O último ponto é que essa decisão pela migração é uma decisão continuada, né? No PBB, basicamente, você tem duas decisões. Uma decisão é aderir ou não aderir, todo mundo que está nesse contexto já tomou essa decisão, já aderiu, e a outra é o momento de aposentadoria, sendo que se postergar, por exemplo, não repercute nem em aumento de reserva. Mas, para quem opta pela migração, essa decisão é continuada, primeiro, porque os perfis, você vai ter janela minimamente anual para mudar de perfil. Então, por exemplo, o participante que hoje ele tem um horizonte mais longo, né, em algum momento ele vai deixar de ter, até por uma questão etária, né? Então, ele precisa ter essa decisão continuada de observar o seu perfil e, dado o perfil, eventualmente mudar o seu mandato para a FAPES, né? E a decisão continuada também de retirada dos seus recursos, né, quando você está como assistido. Então, você pode aumentar, acelerar ou retardar essa retirada, e isso, então, se dá de forma, repetindo novamente, de forma continuada. Então, é importante que o participante que opte pela migração esteja consciente disso. E, por fim, a última mensagem é que, assim, que seja em qualquer contexto, né, o contexto do participante que quer continuar no PBB, o participante que quer optar pela migração, a gestão dos recursos vai ser sempre feita pela FAPES, com essa equipe qualificada, com esse track record que a gente tem de mais de 50 anos de fundação. Então, a gestão sempre nossa e a FAPES sempre à disposição para fazer o assessoramento do participante, para ele poder entender as perspectivas do seu plano, seja as perspectivas de solvência no PBB, seja as perspectivas dos perfis que são disponibilizados, e assim como a decisão é continuada, esse assessoramento também é continuado. A gente está à disposição nos nossos canais e até mesmo para interação direta ali presencialmente na FAPES. Quem tiver essa demanda, a gente está à disposição e é sempre um prazer receber os participantes. Bom, obrigado a todos mais uma vez pela atenção e a partir de agora a gente passa a buscar responder as perguntas que eventualmente foram deixadas no site. Eu passo aqui no YouTube, eu passo aqui para a Lorena ler as perguntas para a gente. Bom, então, recebemos algumas perguntas. Vou começar aqui pela pergunta do Pedro Henrique Ribeiro. Ele fez duas perguntas. Uma sobre a taxa de administração de cada perfil, se os perfis vão ter a mesma taxa de administração. E uma outra pergunta, que a gente mencionou a microalocação ativa da FAPES, em vez de apenas acompanhar um índice em uma gestão passiva, e se a gente pode visualizar, e se os participantes vai poder visualizar os ativos alocados, ações, fundos imobiliários, para a carteira arrojada, no caso. Tá ótimo. São duas excelentes perguntas. Então, a primeira, sobre taxa de administração. Então, a decisão, né, para ser transparente e objetivo, a decisão de qual vai ser a taxa de administração do novo plano, dos novos perfis, essa decisão ainda não foi tomada, né, mas a gente tem um bom indicativo dessa ordem de grandeza. Então, assim, a FAPES ela é uma entidade sem fins lucrativos. Então, no final do dia, o nosso custeio, né, a nossa taxa de administração, é para cobrir os nossos custos, né? Quando a gente olha o PBB ele tem uma taxa de carregamento, né, mas no final do dia, quando a gente enxerga o quanto que o PBB demanda de recursos para se custear, isso é equivalente a aproximadamente 0,55% do seu patrimônio. Então, dado esse número, é razoável a gente supor que a taxa de administração vai orbitar por volta disso, por volta de 0,5%. É um bom indicativo de qual deve ser a taxa de administração dos perfis do PBCD. Não está definido ainda, mas a gente não deve esperar algo muito diferente desse número. Então, esse é um indicativo. Em relação tanto a macroalocação, né, o percentual que está em renda variável, quanto a microalocação, então, por exemplo, perfil arrojado, eu vou ter na carteira gerenciável, ali, o Thiago mostrou, 40% em Bovespa, né? Isso está alocado em quê? Tem ações da Petrobras, ações da Vale,
é uma carteira gerida pela gestora Esquadra? Como é que tá gerido? Como é que é essa composição? Bom, a gente sempre foi muito transparente em relação à abertura da nossa carteira, e a gente vai continuar sendo. A gente tem até avançado nessa transparência, então a gente lançou essa semana mesmo um dashboard no nosso site, que a gente consegue ver ali, e aí é bem intuitiva a navegação, mas a gente até botou no nosso site também, no nosso canal no YouTube, um videozinho mostrando como é que navega nesse dashboard. A gente tem a carta do gestor, que a gente abre as nossas estratégias, então por que a gente está alocando mais ou menos em cada classe, e a gente tem também o raio-x, que aí é mais detalhado, a gente tem uma abertura mais ampla em relação a essa microalocação, né? Então, no caso de renda variável, por exemplo, a gente não tem, na nossa filosofia de investimentos atual, a gente não faz alocação direta em ações, então a FAPES ela faz ou investimento passivo via ETFs ou faz investimento via gestores. E essa carteira dos gestores pode ser visualizada, né, de uma forma mais detalhada o quanto que a gente tem em cada gestor no raio-x, e também a gente vai cada vez mais nos perfis dar essa abertura para o participante poder entender como é que está a sua exposição de risco, e também nesses documentos, né, principalmente na carta do gestor, a gente vai mês a mês reportando ali qual é a motivação para a gente estar alocado em cada investimento. A gente lançou, né, a carta do gestor há 2 meses atrás, a gente já tem 2 cartas disponíveis no nosso site, e a ideia é, mensalmente, a gente ter uma carta mais objetiva, né, até para não ficar muito cansativo, e trimestralmente a gente vai dar um zoom maior, a gente vai dar uma abertura maior das nossas estratégias. Então, a carta referente a dezembro vai ser a carta onde a gente vai dar uma abertura maior, mas também tem abertura maior em termos de esclarecimento das motivações para aquela tomada de posição, mas a abertura da carteira fica bem clara ali no raio-x, que é o documento mais aberto que nós temos em relação à nossa carteira. E só complementando, quem tiver curiosidade também, no próprio raio-x e na carta do PBB como está hoje, já é possível observar esses players, né, os gestores externos presentes na carteira. Como eu comentei, a gente faz aquela alocação numa estrutura integrada entre os planos, então os gestores de renda variável que estão atuando no PBB hoje estão dentro do veículo que vai servir de alocação para o perfil arrojado, por exemplo, ali para o perfil FAPES, em renda variável. Então, já é possível ter uma proxy de quais estratégias a gente está falando ao olhar para o PBB, para o material do PBB hoje. E complementando também, eu lembrei agora, assim, a gente está nessa toada, né, de cada vez estar mais próximo do participante, com uma comunicação mais moderna, então a gente deve lançar, talvez semana que vem, vídeos também demonstrando como é que a gente faz seleção de gestores de renda variável e como é que a gente acompanha também a nossa carteira de renda variável. Então, a gente deve disponibilizar vídeos curtos no nosso site e no nosso canal no YouTube, mostrando como é que a gente faz essa definição ao longo da nossa gestão. Lembrando que as nossas políticas de seleção já são públicas no site, né? Até por uma questão de transparência isso, também. o critério de seleção de isso. Os critérios que a gente utiliza para selecionar os gestores, também, como o Thiago bem colocou, estão públicos ali no site também. E para quem também tiver interesse, a gente divulga sempre a política de investimentos de cada plano, né? Então, ali, dando um passo atrás, participantes podem entender o processo como um todo e como a gente acaba chegando na seleção de algum gestor ou algum ativo, né? E as teses e os motivos. Até em benefício do tempo, para a live não ficar muito extensa, a gente abordou de uma forma assim, mais conceitual, né? Assim, como é que cada perfil vai ter disposição de risco, né? Mas como a Lorena bem colocou, né, quando a gente disponibilizar efetivamente os perfis, a política de investimentos, que é grosseiramente como se fosse o nosso mandato, né, o nosso prospecto para quem está acostumado ali com os fundos de investimento, ali sim vai estar bem detalhado quais são as nossas estratégias e como é que a gente pode se expor a cada uma delas. Isso. Bom, a próxima pergunta é do Jefferson. Ele perguntou se, uma vez selecionado o perfil, se é possível alterá-lo e, se sim, qual o prazo mínimo entre uma escolha e sua alteração. Então, a expectativa é que a gente tenha uma janela, pelo menos anual, de mudança de perfil, né? De novo, a gente não recomenda
que se tenha mudanças constantes de perfil, porque, a rigor, o perfil e o horizonte de prazo do participante não deve mudar de uma forma rotineira, mas é claro que, eventualmente, você tem até um planejamento de horizonte e esse planejamento se frustra por qualquer motivo, de qualquer natureza. Então, é importante ter essa flexibilidade, embora a gente não recomende que o participante fique ali, ano após ano, mudando de um perfil para o outro. Mais uma pergunta do Rodrigo. Ao decidir mudar o perfil, os investimentos acumulados serão liquidados de modo a se enquadrarem no novo perfil ou ficam como legado? Pois, se liquidados de qualquer modo, a liquidação pode ocorrer na baixa. Aí ele está falando de mudança de perfil, como vai ser essa mudança da caixinha dele, né? Isso, Então, quando o participante ele opta pela migração de um perfil para o outro, né, a gente tem ali como se fossem fundos, né, master, né, e é como se ele estivesse vendendo cotas desse fundo e comprando cotas de outro veículo, né? Mas essa migração, em geral, né, ela acontece do participante especificamente no mesmo contexto da dinâmica natural dos fundos. Então, pode ser que um participante opte pela migração para um perfil e, no mesmo momento, esse perfil que precisa vender recursos, né, vender ativos para poder fazer frente a esses recursos para ir para outro perfil, esse mesmo perfil receba contribuições de outros participantes naquele mesmo mês. Então, o que é importante para a gestão de cada perfil se naquele período a gente teve mais aportes ou mais resgates. Isso vai ser gerenciado. Mas em relação ao legado, como todos os perfis eles têm a parcela de legado, então a mudança de um perfil para outro não deveria impactar de uma forma significativa a questão do legado, porque há uma similaridade de participação de legado de cada um dos perfis. Todos os perfis têm um percentual muito semelhante do mesmo legado. Do mesmo legado na partida e ao longo do tempo. Né? E aí, só para reforçar, assim, quando um participante ele sai de um perfil e entra no outro, ele não muda o legado do outro. Ele apenas leva o legado que ele já tinha para o outro perfil. Exato. E também muda as quantidades, né? Não as características do legado. E tudo isso é possível na parcela líquida por conta da gestão de liquidez de cada perfil. Assim como um fundo de investimentos, né? Um fundo de investimentos em ações, por exemplo, disponível em qualquer plataforma, ele tem um percentual em caixa. Esse percentual em caixa ele serve para, juntamente com o monitoramento da liquidez dos seus ativos, fazer face a eventuais resgates líquidos, né, que não sejam acompanhados de integralizações anteriores, justamente para evitar o impacto no preço desses ativos, né? Então, para não ter resgates em momentos de baixa, na verdade. Então, a gestão de liquidez é que vai fazer a diferença nesse sentido. Exato. Bom, tem mais uma pergunta aqui da Giovana sobre o acompanhamento do resultado do plano, mas acho que a gente já abordou bem aqui, né, os canais, a forma de acompanhar o resultado. E uma última pergunta sobre o perfil FAPES, se ele é indicado para quem busca maior diversificação e quais ativos são de gestão interna e quais ativos são geridos externamente? Boa pergunta. Bom, em primeiro lugar, sim, né? É um perfil que um dos pilares dele é a diversificação, né? Então, ele captura esse valor da diversificação, de poder ter um risco-retorno adequado, né? De buscar a captura de prêmio de risco, suavizando a volatilidade, a oscilação, até pelo esse caráter de diversificação. A segunda parte, perdão? Quais ativos são de gestão interna e quais são de gestão externa? A FAPES, no momento passado, fez uma definição, né, de filosofia, estratégia de investimentos, onde a gente acaba fazendo gestão direta, basicamente de título público e de ETF, que são a renda variável ou renda fixa mesmo, passiva. Então, a gente não compra e vende diretamente ativos. A gente não compra ações da Vale, a gente não compra crédito privado, uma debênture de qualquer empresa, porque a gente entende que, dado o nosso tamanho, a gente consegue acessar os melhores gestores, negociar as melhores taxas,
Dessa forma, então, a gente compõe uma carteira, então a gente não faz a gestão de ativos, a gente faz a alocação dos ativos. Então, como se a gente tivesse um fundo por exemplo, crédito privado. A gente tem um fundo de crédito privados, então a gente vai acessar diferentes estratégias com diferentes gestores e a combinação dessas diferentes estratégias com esses diferentes gestores, a gente vai buscar otimizar esse risco-retorno. Então, em regra, em qualquer perfil, a gente vai ter essa característica. A gestão de título público feita pela FAPES e a gestão e ETFs também e a gestão dos demais ativos feita pelos gestores. O atributo da FAPES é selecionar os gestores, combinar as estratégias dos gestores e fazer essa macroalocação no sentido de aumentar ou diminuir a exposição em cada uma das estratégias. Então, está um pouco mais em renda variável, um pouco mais em imobiliário, um pouco mais em crédito privado, dependendo das nossas análises, mas quem vai, no final do dia, comprar e vender especificamente os ativos vão ser esses gestores especializados que são selecionados com um ambiente bastante rígido de seleção. E aí, assim, só para reforçar, né? Quem quiser conhecer melhor, saber quais são esses gestores, tem a carta mensal, que a gente abre os gestores, e o raio-x também entra ali na posição, na alocação, na rentabilidade de cada um. Então, dá para ter uma boa noção do que é a carteira, qual é a seleção hoje da FAPES. E aí não temos mais perguntas. Só para lembrar que a gente vai preparar um FAQ com perguntas e respostas sobre esse assunto do evento e disponibilizar no site do Acordo PBB, em breve. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela participação e nos vemos no próximo evento. Um abraço.